Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo um pouco polêmico e estranhamente, porque não deveria ser. Como vocês estão vendo aí no título, né? Judeu que apoia o partido lá do Bigodinho, que o YouTube não gosta que a gente fale esse nome, o que também é muito engraçado porque o YouTube não gosta que a gente fale o nome do cara lá do Bigodinho, que agiu nos anos 40, né, nos anos 30 e 40. Mas a gente pode falar Stalin, Mao Tse Tung, Trotsky, Lenin, e o YouTube não faz nada sobre isso. O que é estranho, porque eles mataram tanta gente quanto o nosso amigo do Bigodinho, né? Até mais. Bem, partindo do que está aí no título, o que acontece? Eu não sei porquê, mas o cristianismo no geral ele não tem uma vertente tão voltada para um estudo mais maçante e pesado como ocorre com os judeus. Então você está pensando, poxa, um judeu se vincular ou apoiar o partido do Bigodinho, o partido da Swastika, seria algo totalmente absurdo, não faz sentido. Mas a gente tem um monte de cristão comunista e trata isso como se fosse algo normal. Eu não estou falando aqui de vertentes secundárias da esquerda, como social-democracia, que também poderia até ser abordado. Mas eu estou mais voltado para o comunismo mesmo, propriamente dito. E infelizmente, por nós cristãos não sermos tão voltados assim para o estudo do nosso próprio povo, nós acabamos nos permitindo cometer certos erros muito absurdos. E eu quis fazer esse vídeo justamente por isso. Eu não sou teólogo nem cristão mais estudado do mundo, mas eu procuro estudar um pouco, conhecer a história do meu povo. E, sabe, ver pessoas que se dizem cristãos e defendem regimes comunistas simplesmente não faz sentido, e eu decidi fazer esse vídeo para que ele sirva de alguma forma educativa. Eu vou simplesmente aqui explicar para vocês por que isso é tão louco quanto ser um judeu que tem a tatuagem de uma swastika. Bem, para começar, os regimes comunistas eles foram os que mais perseguiram os cristãos ao longo da história. Mais do que Roma, mais do que qualquer outro regime que você possa imaginar. Como eu não sou nenhum historiador, e o objetivo desse vídeo não é fazer um resumo histórico, né, não, com evidências de artigo, aquela coisa mais técnica, até porque está totalmente fora da minha área, mas eu vou ler aqui para vocês só um top 5 de um resumo que eu pedi pro nosso amigo ChatGPT fazer, e vocês podem confirmar essas informações, porque assustadoramente elas são bem óbvias. Uma simples pesquisa você confirma isso, mas pouquíssima gente sabe. Bem, vamos lá. União Soviética, em 1917 até 1991, ou seja, toda o tempo que durou a União Soviética. Cerca de 200 mil membros do clero ortodoxo foram mortos de 1917 a 1941 e milhares de cristãos não ortodoxos, né, no geral, foram enviados a campos de trabalho forçado nos gulags. Na China, começou com Mao Tse Tung em 1949 e continua até hoje. Tem um monte de baba-ovo da China que acha que a China é o novo mundo. E a gente está falando de um país que tem campo de concentração. Tem cerca de 2 milhões de uigures, que é uma minoria islâmica na China, em campos de concentração. Mas voltando à parte do cristianismo. Essa perseguição ela continua até hoje. Tá? Se você for para regiões mais livres da China, as zonas econômicas especiais,
talvez você não tenha tanto problema em ter uma Bíblia, alguma coisa assim. Mas se você for para as partes da China que não são zonas econômicas especiais, que são mais restritas ao turismo, você vai ser preso, tá? Você pode ser morto. É pesado. Coreia do Norte, acho que esse dispensa um pouco de explicação. Mas lá também tem Gulag e tem vários cristãos lá que são presos, tá? Tem distribuição, só para vocês terem uma noção, de bíblias para esses países, especialmente para a Coreia do Norte e para a China. Muitas vezes através da própria Deep Web, eles enviam bíblias em PDF para que as pessoas lá possam ter acesso a tudo isso. Na Coreia do Norte, eles consideram o cristianismo uma ameaça direta ao culto à personalidade do seu grande líder, né? O Vietnã, desde 1975, após a unificação comunista, tá? O alvo principal são as igrejas protestantes e católicas independentes. E a Albânia, de 46 a 92. As igrejas foram fechadas, mesquitas também foram fechadas, e você teve prisão de líderes religiosos. E a gente vê isso também em outros regimes, como Nicarágua. Então, assim, não é novo isso. É muito bizarro ter cristãos sendo defensores desse tipo de ideologia, que na primeira oportunidade vai matá-los. Só para vocês terem uma noção, o Mao Tse Tung, que foi o cara que transformou a China no que ela é hoje, ele fundou, né, a República Popular da China em 49. Ele disse o seguinte: a religião é um veneno. Ela tem dois grandes defeitos. Ela enfraquece a raça humana e é um instrumento da dominação feudal. É engraçado, né? Quem vocês ouvem por aí o tempo todo falando sobre políticas imperialistas, políticas brancas, europeias, essas coisas meio bizarras, e associando, inclusive, o cristianismo a isso, falando que é uma religião branca, europeia, que também é algo que não faz sentido nenhum, porque o cristianismo surgiu no Oriente Médio, que fica na Ásia. É meio bizarro, né? Mas, enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque tem pessoas que compram esse discurso, e isso não é uma história que aconteceu num passado muito longínquo e que não pode acontecer com a gente. Isso acontece até hoje. Até hoje. E assim como os judeus buscaram entender o seu inimigo, os judeus incentivam a leitura do Mein Kampf, por exemplo, que é a biografia do Bigodinho, justamente para que se conheça o inimigo. Enquanto aqui no Brasil esse livro é proibido. Vai entender um negócio desse. Você consegue por PDF, mas a versão física você não consegue, tá? Esse livro ele é proibido aqui no Brasil. Por que será? Né? Talvez eles não queiram que você conheça o seu inimigo. Esse vídeo basicamente é isso, galera. Bem curtinho. E um aviso. Vou estar trazendo um vídeo com uma pessoa diferente, uma psicanalista, para ajudar vocês. Ela vai gravar um vídeo sobre maldições hereditárias. Aquele lance de você tem um bisavô alcoólatra, um avô alcoólatra, um pai alcoólatra, um filho alcoólatra. Ela vai falar sobre isso e como vocês podem sair, né, dessa suposta maldição hereditária. Por enquanto é isso. Valeu, falou e até mais.